This call is now being recorded. Olá, pessoal, estamos mais uma vez aqui fazendo uma entrevista e agora nós estamos com o professor, psicólogo Paulo, um parceiro aí de trabalho, trabalha no UniFCV, está ali junto com o corpo docente de psicologia. Professor Paulo, já quero agradecer imensamente, já previamente, porque eu sei que a vida do professor Paulo é uma correria, ele está gravando aqui comigo, daqui a pouco ele vai para uma outra palestra e mais à noite ele vai para um evento também que psicologia está tendo lá. Então é um prazer muito grande ter a oportunidade e o professor ter dispensado aí o seu tempo para falar um pouquinho com a gente. Tá? Então essa entrevista está sendo gravada, os alunos vão assistir, depois a gente deixa o teu contato caso alguém tenha alguma dúvida e queira perguntar alguma coisa. O professor Paulo vai falar um pouquinho com a gente, o nome dele é Paulo Vitor Palma Navasconi. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a pandemia, as implicações nos novos ambientes de trabalho. Acho que todo mundo está vivendo aí em novos ambientes de trabalho. Ele é psicólogo, membro do coletivo Ialodê Badá, se eu falar errado depois ele me corrige, e do Núcleo de Estudos Interdisciplinar Afro-Brasileiro da UEM. Ele é ex-coordenador estadual da cadeira LGBT no Fórum Paranaense de Juventude Negra. Ele é graduado pela Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutorando em subjetividade e práticas sociais na contemporaneidade pela Universidade Estadual de Maringá. Ele é membro também do grupo de pesquisa que fala sobre sexualidade, saúde e política, colaborador e membro da comissão gestora na sede de Maringá, no Conselho Regional de Psicologia. Percebam que ele quase não fica parado, né? Ele é membro também das comissões de riscos e desastres e ético-racial do Conselho Regional de Psicologia, sede no Paraná. Ele é membro do Conselho Consultivo da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Paraná, professor de psicologia aqui no Centro Universidade Cidade Verde, aqui em Maringá, e ele é autor de um livro que ele lançou, se eu não me engano, o ano passado, publicado em 2019, um livro denominado Vida, Adoecimento e Suicídio, Racismo na Produção do Conhecimento sobre Jovens Negros LGBTI, que foi publicado lá em 2019. E atualmente ele dedica-se também a estudos relacionados à raça, gênero, genocídio na população negra, história da psicologia e comportamento suicida. E o professor, ele sempre fala com a gente também sobre essas questões de ambiente de trabalho. Hoje nós já fizemos uma outra entrevista, vai estar disponível para vocês aí, uma outra pessoa também falando sobre essas questões da mulher negra no trabalho, né, perceba que ele também tem uma linha de pesquisa bem concisa a respeito disso. E hoje ele vai falar um pouquinho sobre o ambiente de trabalho, ele vai falar como psicólogo, esse novo ambiente de trabalho que a gente está vivendo. Professor Paulo, a palavra é sua, a casa é sua, fica à vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, professor Alex, obrigado a todas e todos, espero que a gente possa fazer aqui uma conversa muito produtiva. Primeiramente, queria agradecer e pontuar a importância, né, desse tema, dessa discussão, dessa reflexão, porque eu pensei aqui, né, como a gente poderia começar a fazer a nossa fala, a nossa discussão. Eu acho que o primeiro ponto, né, e aí talvez no início poderia ficar um pouco repetitivo, mas eu acho que é necessário a gente fazer uma repetição, porque o início da Covid-19, né, quando a gente teve, final do ano passado, de 2019, que no Brasil até então não tinha um impacto visível, né, começou a ter um impacto a partir de março, sobretudo segunda quinzena de março, né, e essa pandemia, ela tem de fato atingido direta e indiretamente todos e todas, né, alguns mais, outros menos. E é muito interessante perceber, e sobretudo aqui eu da área da psicologia, no início da pandemia, nós percebíamos muito alguns sintomas que estavam presentes nos indivíduos, nas pessoas, né? E que esses sintomas, conforme a pandemia foi passando, a gente foi vendo que esses sintomas eles foram se alterando, como, por exemplo, a questão da ansiedade, do medo, da incerteza, insegurança, todas essas questões que, por exemplo, como vai ficar o meu ambiente de trabalho, como que vai ficar o meu, por exemplo,
não só a minha atividade principal, né, que é o trabalho, mas como que eu irei executar, enfim, questões que estavam mais relacionadas à incerteza, né, passaram de uma certa forma ganhando uma nova roupagem, a gente passou a entender talvez o que estava acontecendo, naquele momento inicial não, mas posteriormente sim. E aí que é muito importante pensar, então, que todos, né, todos e todas, indiretamente ou diretamente, foram e estão sendo afetados por essa pandemia, né? E quando são afetados, a gente passa a apresentar diferentes sentidos a essa pandemia, né? Então, o professor Alex apresenta inúmeros sentidos, eu apresento outros sentidos, e a pandemia, ou a Covid-19, ela possibilitou uma questão que eu acho que é muito importante, e talvez ainda que a gente está vivenciando um processo de luto ainda, já já eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, e para depois chegar na questão do ambiente de trabalho, mas é importante a gente pensar que a Covid-19, ela afeta tanto o nível macro quanto o nível micro, né? O nível macro, se a gente for pensar justamente na economia, em como, por exemplo, o Estado vai pensar, vai olhar essas questões, e sobretudo também a nível micro, das nossas relações, né? A Covid-19, né, foi uma doença que foi, de fato, se restringindo e restringindo a nossa circulação enquanto sujeito, enquanto indivíduo. Por exemplo, né, nós trabalhamos aqui a ideia de que o trabalho nos faz tornar humano. É a partir do trabalho que nós passamos a construir quem somos nós, sobretudo adultos. Né? Por exemplo, maior questão de produção de adoecimento mental é quando eu não tenho um trabalho. E aí, ao mesmo tempo que esse trabalho humaniza, o trabalho pode desumanizar também. Mas se a gente for pensar que este trabalho, pensem comigo, o que você faz? Automaticamente, eu sou professor. Né? A gente já traz aqui a nossa identidade profissional, né? A nossa categoria profissional. Então, é muito importante pensar o quanto que a Covid-19, então, ela afeta tanto o nível micro, mas o nível macro. No nível macro, essa doença ela vai restringir, então, justamente a nossa circulação. O nosso modo de viver, o nosso modo de relacionar, como lidamos com o outro, com a própria questão do trabalho, né, a própria questão com o corpo, com a higiene, porque até então nós tivemos que aprender ou reaprender, talvez, alguns elementos que eram básicos, lavar os alimentos, higienizar as próprias mãos, e a gente, muitas vezes, conforme a contemporaneidade ela vai sendo acelerada, nós vamos deixando, talvez, também de pensarmos certos cuidados mínimos. E a Covid-19 ela foi intensificando e alterando certos modos de existência, certas práticas de higiene, e aí também privando e fazendo com que a gente pudesse reconstruir, de uma certa forma, o nosso contato com o espaço. Né? Por exemplo, ainda mais, não conheço tantas realidades aqui para além do Brasil, mas nós somos uma cultura muito calorosa, do toque, do abraço, do estar junto. Tivemos que reaprender, né? E aí, sobretudo, também modifica, por exemplo, os planos de vida. Início do ano tínhamos planos, desejos, almejava, por exemplo, algumas questões. Chega a Covid-19, a gente vai ter que reestruturar, ressignificar, fazer estes lutos, e não é fácil. E quais são os impactos, então, nos ambientes de trabalho? Quais são os impactos nesses novos ambientes de trabalho? Essa é uma questão que já já a gente vai começar a abordar, porque eu acho que ela é muito importante, porque a Covid-19, ela tanto no nível, novamente, macro, quanto micro, exige, né? Exige dos gestores, exige dos líderes e também dos indivíduos, dos trabalhadores, dos colaboradores e colaboradoras, uma questão de uma readaptação. E aqui é muito importante porque talvez para enfrentar essa nova realidade, para enfrentar este contexto, eu preciso ter talvez novos elementos, tanto físicos, psíquicos, emocionais e, sobretudo, estruturais. Então, eu acredito que talvez este novo normal, ou então essa nova realidade, talvez o primeiro ponto a ser, de fato, falado, discutido e refletido, é que eu acho que nós estamos aprendendo não só a lidar com o novo, mas a reaprender a lidar com a humanidade. Acho que esse é um primeiro ponto. E aqui é muito importante pensar que, se a gente for pensar no mercado de trabalho, e aí, sobretudo, no home office e teletrabalho, a Organização Internacional de Trabalho, né, a OIT, em 2020, agora em setembro, se não me falha a memória, ou em agosto, mas eu acho que foi a partir de dia 1 de setembro, desculpa, lança um relatório para falar um pouquinho sobre os impactos, né, da Covid-19 no contexto de trabalho. E aí é muito importante a gente pensar que a pandemia ela acabou promovendo um impacto muito forte, tanto na parte da economia, mas sobretudo no mercado de trabalho. Se a gente for pensar
sobretudo na América Latina e no Caribe. Os impactos, né, eles são, digamos assim, que a gente vai ver, então, a questão do desemprego, a questão do trabalho informal, o aumento do trabalho informal, ao mesmo tempo que a gente vê uma diminuição, por exemplo, do trabalho formal, a gente vai vendo um aumento do trabalho informal. E aí, por exemplo, né, eu sempre faço um paralelo aqui. O Covid-19, então, intensificou, produziu uma questão muito importante, fazer com que nós possamos lidar, digamos, com essa nova realidade. E, por exemplo, quando eu tinha uma rotina, eu acordava às 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã, pegava um transporte público, ou, enfim, ia caminhando para o meu trabalho, chegava no meu trabalho, tinha uma tarefa a ser executada, conseguia ter uma circulação, convivência, falar com o outro, ter o toque, se estressar com o outro, porque isso, na verdade, o conflito é importante no processo de desenvolvimento humano, por mais que a gente nega muitas vezes, mas o conflito também é importante para o desenvolvimento humano, enfim. Eu tinha um processo de socialização, de relações interpessoais. A gente vê, a gente estuda o quanto que é necessário estarmos em grupo, porque nós somos sujeitos gregários. Eu preciso do outro, eu preciso estar conectado com o outro. Porém, entretanto, todavia, agora nós estamos conectados, talvez, com uma máquina, né, distante, mesmo distante, mas muitas vezes próximos, e aí como viver, como, por exemplo, pertencer a esse ambiente, né? E aí no contexto clínico, por exemplo, o que a gente mais escuta atualmente é não só um sentimento de cansaço, mas também um sentimento de que eu não estou pertencente, eu não estou mais me sentindo pertencente a isso, está perdendo sentido, porque eu faço, mas cadê essa não é a minha vida? Mas novamente, né, talvez nós estamos vivendo, novamente, um novo contexto que é necessário e nos força, muitas vezes, a fazer um processo de luto, fazer um processo justamente de que aquela vida, talvez, que nós tínhamos, talvez ficará no passado, porque este novo ambiente, e aí a pandemia, ela nos ensina, muitas vezes, o quanto que jamais dará para a gente negar, por exemplo, os impactos da tecnologia, né? Não tem mais como a gente negar isso, né? Seja positivo, pode falar. Ô Paulo, é que você falou uma coisa aí, antes de você entrar nessa questão da tecnologia, é interessante que você estava falando, eu estava pensando, nós temos uma dificuldade de sair da nossa rotina, né? Igual você falou assim, a pessoa vai trabalhar, ela tem um contato com as pessoas, a gente já tem um costume de acordar pela manhã, às vezes tomar um café, né, tomar um banho e tal, e ir para o trabalho. Então é uma coisa muito interessante que nós temos desde criança, nós vemos os adultos indo para o trabalho. Então, e do nada, esse ano nós tivemos aí uma ruptura, e isso acaba dando um impacto muito grande. No começo, inclusive, eu estava falando com um aluno, e o aluno estava trabalhando em casa, ele falou assim, professor, agora eu estou fazendo home office, e parece que eu estou desempregado. Ou seja, porque ele está fazendo o trabalho dele, ele tem que fazer as entregas dele da mesma maneira. Mas justamente pelo fato de tirar um pouquinho da rotina, ou seja, você não vai lá na empresa, vai trabalhar na tua casa, ele já entende que ele perdeu o emprego. Ele fala assim, não, eles não precisam mais de mim, porque eu não estou lá, né? E as empresas precisaram se adaptar e a gente também precisou se adaptar. É só essa ponderação, porque realmente quando você falou de costume, que a gente tem um costume, nós somos relacionais, né? Nós somos relacionais, e a partir do momento que você tira isso de uma geração inteira, isso causa um certo impacto. E é claro, você ia entrar na tecnologia, e a tecnologia veio para auxiliar, e por outro lado, não, né? Psicologicamente falando. Exato, e aí é muito importante isso que você fala, professor, porque nesse aspecto, né, no início da pandemia, eu dei uma entrevista, né, para um canal de comunicação, e eu comentava o quanto que, por exemplo, essa implicação, a pandemia e a implicação nos novos ambientes de trabalho, sobretudo também no nosso pensar, por exemplo, quanto que mulheres já têm tripla, quatro vezes mais jornadas, possibilidades de trabalho, e aí a pandemia intensifica também, porque a gente vai pensar se, por exemplo, essa mulher ou então esse homem tem um filho, tem uma filha, agora como que fica a rotina, né, a divisão de tarefas, e aí uma das questões que a gente sempre pontuava era, por mais que nós estamos em casa, por mais que muitas vezes não pareça um trabalho, é necessário que nós tenhamos rotina, para que a gente possa suportar esse processo. Porque, novamente, né, esse estranhamento, essa sensação de vazio, essa sensação de desamparo, mas o que está acontecendo? Por que eu
por exemplo, produzo, mas sinto tão cansado. Porque, novamente, né, parece que o tempo, o espaço também interfere não só na produtividade, mas interfere no modo como eu apreendo essa realidade. Porque a partir do momento quando a gente vai, por exemplo, sendo construído, sendo de fato formatado, que o trabalho ele é algo que é feito, por exemplo, das 6 da manhã às 5 da tarde, ou então das 8 às 5, numa instituição, num local fixo e não na nossa casa, porque, novamente, né, a gente vê, principalmente nos últimos 10 anos, um aumento do teletrabalho, um aumento do home office, porém, entretanto, todavia, ainda, digamos assim, o que era a norma era o trabalho na instituição, numa organização, numa empresa. E agora eu tenho que reaprender a lidar com isso. Reaprender, por exemplo, a lidar, por exemplo, com um computador que talvez não seja o mesmo que suporte as minhas atividades que eu tinha no trabalho, uma carteira, um ruído, um som que talvez prejudique, enfim, um cachorro, uma criança que aparece do nada, né? E aí eu venho percebendo quanto que, por exemplo, as reuniões no início, as pessoas muitas vezes se produziam para poder participar das reuniões. Conforme a gente vai vivenciando esse processo, muitas pessoas vão deixando de se produzir no sentido de mostrar justamente, talvez, ali que, pessoa como pessoa, eu estou aqui na minha casa, né? E aí, cada vez mais, por exemplo, nós, professores, eu costumo brincar com os alunos, né, que já fiz uma tour aqui pelo espaço onde eu estava, porque, professor, o que é aquele quadro? O que é isso? Há essa intimidade ao mesmo tempo, né, o público-privado deixa de ser tão distinto, então passa-se também ser, de fato, um elemento ali muito presente, e aí que não dá mais para fazer essa diferenciação, muitas vezes, do que é o público, do que é o privado, e isso tem impactos positivos, mas também tem impactos negativos, e pensando, então, o papel da tecnologia nas organizações, eu acho que é muito importante jamais pensar, né, e jamais, digamos assim, reafirmar a ideia de que a tecnologia, espero, posso estar errado, mas que a tecnologia irá, digamos assim, substituir o corpo humano, porque eu acho que talvez a longo prazo, talvez isso possa vir a acontecer. Mas no momento agora, eu acho que jamais a gente vai ter que olhar a tecnologia com maus olhos, porque ela, de fato, é um instrumento que auxilia a nossa proximidade, não só com o outro, porque agora que a gente está revoltando, de fato, um processo de circulação, mas muitas pessoas ainda, né, e como você estava comentando, ainda o ano que vem continuará trabalhando no teletrabalho ou em home office, né? Então, assim, por exemplo, vejo muitos alunos, pessoas falando, eu não sei até quando eu aguento, eu quero a minha vida normal, né? Mas aqui que, novamente, eu retomo aquela questão, e aí eu acho que é muito importante pensar, não sei se eu estou fugindo um pouco do assunto, mas tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Elizabeth Kubler-Ross, ela vai falar um pouquinho das 5 fases do luto, né? O quanto que, por exemplo, o primeiro momento é aquele momento da negação, do isolamento, aquele momento no qual eu nego, eu isolo, eu falo assim, não, eu não quero, eu não aguento, não é possível, não, vai passar, daqui uma semana volta tudo de novo, daqui um mês volta de novo, e não volta, e não volta. Aí, em seguida, vem um sentimento de raiva, né? Vem uma raiva muito grande, vem um sentimento de que, poxa, por que isso? Por que agora? Eu vou me formar esse ano, ou então eu ia ser, por exemplo, transferido para um outro local de empresa, enfim, né? E aí vem depois um sentimento de barganha. Não, preciso pensar aqui que isso daqui é um tempo curto, vai passar, 3 meses, 4 meses, enfim. Automaticamente depois vem um sentimento muito depressivo, melancólico, e a aceitação. Não, tudo bem, já que eu estou aqui, vamos fazer o que é possível. Então eu percebo que nós, enquanto sujeitos, seja os gestores, seja qualquer corpo humano, nós passamos e estamos vivenciando esses 5 momentos do luto, né? E pensando então, por exemplo, novamente, esse ambiente de trabalho é ressignificar um espaço, é ressignificar uma história que, infelizmente, nós fomos aprendendo e jamais pensando que isso poderia acontecer, né? Eu acho que essa é a grande questão, porque, por exemplo, o próprio home office, o próprio termo, né, escritório dentro de casa, então escritório em casa, caracteriza justamente por aquela noção que o profissional trabalha por um tempo específico dentro da sua casa, mas não é um tempo, por exemplo, determinado para sempre. É um tempo, é um momento. Já a CLT, ela coloca, por exemplo, se não me falha a memória, numa lei 13.467, acho que é isso, de 2017, ela afirma, né, ela faz a distinção entre teletrabalho e home office. E no teletrabalho, a gente vai pensar, então,
que as pessoas elas têm regras próprias, né, para a pessoa justamente trabalhar predominantemente na sua casa. Então, aqui é meu ambiente. Então, eu tenho, por exemplo, um espaço no qual ali eu fecho a porta, sei lá, às 8 horas da noite, eu não entro mais depois, ali é meu trabalho. Então, eu já sou, digamos, autorizado a significar que ali é meu ambiente de trabalho. Mas nós não tivemos de que faça, né? Não tem por onde correr. E aí, novamente, a incerteza, talvez, também, o sentimento, muitas vezes, de culpa, é um outro elemento que eu venho escutando muito de colegas que estão na clínica, né? De que eu não sei se eu estou fazendo adequado, eu não sei se eu estou fazendo o caminho certo, mas, novamente, nós estamos aprendendo a fazer, né? Porque nós tínhamos, de fato, um modo de execução, um modo de fazer, um modo de relação, né? Todas as nossas relações, por mais que agora nós estamos conseguindo fazer esse retorno gradual, mas mesmo assim, ainda estamos vivenciando este novo contexto. E, novamente, esse novo desestrutura, desestabiliza, causa muitas vezes insegurança. E aí eu acho que é um sentimento, não sei se, professor, eu estou falando aqui, estou pontuando, se você quiser pontuar alguma questão. Não, tranquilo, tá perfeito. Você falando aí, na realidade, eu vou me colocando na tua fala. Você falou aí do ambiente de trabalho home office, esses dias eu me peguei pensando da seguinte maneira, né? Eu sou uma pessoa bem reservada, eu acho que várias pessoas são reservadas. E de repente você tem que abrir as portas da sua casa para a empresa, para os seus amigos, para os seus familiares, porque tudo começou agora a ser home office. Então você faz ali uma live. Então agora que vocês estão vendo aqui um ambiente onde eu faço a gravação, eu estou aí vendo o teu ambiente. Então e literalmente é, entre aspas, uma invasão de espaço, né? E psicologicamente isso causa na gente também uma certa preocupação. E a gente percebe isso nos alunos. Eu não sei se você percebe isso quando você está ministrando aula, que muitos não querem abrir a câmera de jeito nenhum, porque ele não quer mostrar a casa dele, o jeito que ele quer, porque a gente abre para os nossos amigos, para os nossos familiares. E o home office vem para um lado aí da psicologia, a gente tem que se preparar psicologicamente. Então você prepara a roupa que você vai usar, igual você comentou. É claro que daqui a pouco a gente acaba nem se preocupando mais com isso, né? Você acorda, coloca uma camiseta, uma blusa ali e vai para frente da câmera. Mas tudo que você está falando tem feito muito sentido, professor. Pode continuar. Exato, e isso é muito interessante porque, por exemplo, né, lidar também com o falar com o celular, com a webcam, com o computador, porque, novamente, né, talvez o que mudou, né, principalmente para aquelas pessoas que trabalhavam, vamos pensar aqui já justamente com tecnologia, ou então com computador, com ligações, talvez não mudou muita coisa, né? Mas para nós muda justamente porque é uma outra organização social, e essa outra organização social que faz, por exemplo, justamente vivenciarmos sentimentos de desconfiança, de alteração da vida, riscos, por exemplo, reais, porque aí, novamente, né, a Covid-19, a pandemia, nos trouxe riscos reais, né? Mostrou-se, por mais que é um momento, por mais que é um período, espero, né, por mais que é de fato um período, demarca justamente riscos que são do nível da fantasia a nível real, por exemplo, da incerteza. Será que amanhã nós teremos, enfim, trabalho? Será que eu conseguirei alcançar X meta? Enfim, será que amanhã terei aluno? Enfim, e essas reações, né, o medo, a insegurança, o adoecer, o perder, por exemplo, o sono, porque eu não sei se vocês, né, mas no início da pandemia, o que eu recebia de mensagem, é normal perder, por exemplo, ter insônia, né? É normal, por exemplo, você começar a pensar que você contraiu, por exemplo, a Covid-19, é normal ter esse sentimento de perder, por exemplo, os entes queridos. E aí uma outra questão muito importante, né, que eu acho que primeiro passo, primeiro ponto, as organizações, as instituições precisam também trabalhar não só entendendo que saúde mental não é, por exemplo, a distinção, a separação entre saúde física e saúde psíquica. É a mesma coisa. Por exemplo, ter acesso a uma boa saúde, ter acesso, por exemplo, a uma boa condição de trabalho, uma boa condição de existência, é falar de saúde mental. E uma questão muito importante que eu acho que é necessário que a gente possa pensar, que as empresas também precisam, né, junto com os colaboradores, a pensar em olhar e falar na morte também, né, porque eu acho que esse é um ponto muito importante que, novamente, a pandemia também nos mostrou que
a morte, por mais que negamos, por mais que afastamos, por mais que deixamos o tapete, ela está presente. Não tem como a gente, talvez, a gente pode até postergar de uma certa forma, mas infelizmente a gente não tem controle a isso. E isto pensa, né, numa sociedade cada vez mais... Professor, Pode falar. Eu fico me perguntando assim, ó, por exemplo, é claro, né, não sou um psicólogo, mas eu percebo que nós temos algumas fases das nossas vidas que a gente precisa passar, né, então a gente precisa passar. Você falando do luto, eu acho que em algum momento todos nós vamos passar por um momento, né, um ente querido, pelo luto, mas vai ter um momento. Né? E agora, nesse momento que aconteceu da pandemia, parece que todos foram impostos ao mesmo tempo com esse sentimento. Eu acho que essa é a dor maior, porque uma hora o Paulo pode estar enlutado, outra hora eu posso estar, o meu colega, alguém da minha família, assim, é sempre esporádico. E parece que essa situação, e daqui a pouco a gente leva tudo isso para a empresa, ela foi imposta meio que geral para o mundo todo. Então, para todo mundo com aquele mesmo sentimento, né? Então, eu acho que essa foi uma das grandes preocupações. E daí você falando, só uma... Se você puder dar algumas dicas, assim, nós somos seres relacionais. E como a gente é um ser relacional, eu me preocupo, por exemplo, com os alunos, porque o aluno também ele vai ter que ter um momento relacional. Eu não estou dizendo só da graduação, estou dizendo, por exemplo, do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino de base, que eles estão em processo de formação que precisa do contato do outro. E talvez ficou um ano fora e esse ano não é recuperável, né? Então, quais são suas dicas, assim, para a gente... mesmo distantes, estarmos próximos, se você tem alguma dica, e para quem ainda está trabalhando em casa, os ambientes agora mudaram, o ambiente empresarial, para quem está trabalhando em casa, se você atende alguém, ou se você pensou em alguma coisa sobre rotina, por exemplo, ó, eu não sei de você, mas no começo eu comecei a trabalhar muito mais, porque daí eu não conseguia dividir o que era meu horário de almoço, não conseguia dividir a hora que era para eu ir dormir, tudo era meu trabalho, tudo é hora de trabalhar, tudo é hora de responder o WhatsApp. Se você tem algumas dicas, assim, se você passou por alguma coisa parecida. Perfeito. Tem um autor, professor que chama Tony Aranha, né? Ele lá em 1998, ele vai falar um pouquinho da fábrica difusa, né? E isso eu acho muito interessante, porque ele, em 1998 ele lança esse conceito e ele vai falar um pouquinho de quanto que, com as novas mudanças, né, estruturais do trabalho, ele foi nomeando, então, esse conceito de fábrica difusa, que é justamente que o trabalho agora não vai mais ficar na organização, na instituição das 8 às 5, né? O trabalho ele vai sendo difundido, ele vai justamente se ampliando, né? Então, a gente leva o trabalho para casa, e aí o que, por exemplo, é o público e o privado? Eu acho que essa é uma questão muito importante, que novamente você tinha pontuado, eu tinha pontuado, o quanto que a pandemia, então, faz muitas vezes, não a separação, mas provoca e possibilita ainda mais uma junção entre o público e o privado, e aí eu acho que é uma questão bastante importante para a gente pensar e refletir, porque nós não temos mais separação, talvez, então, do qual é o meu horário, o que, por exemplo, eu devo fazer. Eu recebo uma mensagem, nós estamos cada vez mais conectados, né? Cada vez mais, por um lado, isso é muito bom, mas, ao mesmo tempo, eu recebo uma mensagem, é quase que instantâneo já pegar o celular e olhar. E é uma mensagem, por exemplo, do trabalho, eu vou responder. Mas é meia-noite, é 4 horas da manhã. Né? Eu acho que é uma questão muito importante pensar, por exemplo, nos limites. Né? E eu acho que eu sempre falo isso para todos e todas. É muito importante determinar e definir. E isso não é uma coisa fácil que a gente faz de um dia para a noite, mas é um processo de pensar o que é meu e o que é do outro. Né? O que é, de fato, as minhas tarefas, descrição de cargos, vamos pensar lá na perspectiva de uma psicologia organizacional tradicional, né? Vamos pensar aqui quais são as minhas atribuições a esse trabalho. E aí pensar, eu acho que é uma questão muito importante, porque como você disse no início da pandemia, né, tudo ficou muito ali ainda bagunçado, porque era desconhecido, e aí muitos, né, relatam isso, que eu tive que trabalhar muitas vezes, eu não fazia essa separação almoço, tarde, noite, eu estava trabalhando, por exemplo, 12, 14 horas em seguida, enfim, muitas pessoas falavam, relatavam isso, que esqueciam de se alimentar, tomar banho, enfim, dormiam pensando em trabalho, acordavam pensando no trabalho, enfim, então acho que é muito importante o primeiro passo. Se for possível, né, até mesmo algumas perspectivas comportamentais colocam de você fazer um quadro da rotina, fazer um esquema mesmo, né? E eu acho que isso é um
eu sempre falo para os alunos, para todas as pessoas, que eu acho que é muito importante, muitas vezes algumas pessoas são mais mentais. Então, realizar um mapa mental, eu acho que é interessante, utilizar o próprio celular para fazer um esquadro de rotina, mas, novamente, é muito importante pensar e fazer não só esse enquadramento de rotinas, mas fazer com que esse processo ele é flexível. Porque, novamente, eu vejo muitos colegas, muitas pessoas que fazem ali que no dia eu vou ter 3 reuniões, eu vou fazer isso, e eu não consigo fazer, por exemplo, uma das atividades. Vem um sentimento de culpa, vem um sentimento de incapacidade, de inutilidade. Então, novamente, é muito importante separar o que é meu, o que é do outro, porque talvez alguma coisa que é muito importante a gente pensar é que nós não deixemos de perder de vista se nós somos humanos. Porque, novamente, né, nós estamos muitas vezes carregando e tendo atribuições de máquinas, e nós não somos máquinas. Eu acho que essa é uma grande questão, porque, infelizmente, a pandemia está demonstrando isso, e aqui, o ano que vem, vocês, nós, sociedade civil, veremos esses dados. Eu sei disso porque eu trabalho com a temática do suicídio, mas, infelizmente, até em setembro, o número de suicídio em Maringá tinha aumentado praticamente quase 37%, assim, é um nível gritante, e aí as pessoas que estavam, né, e que estão vindo a óbito por suicídio são pessoas provavelmente das 19 anos de idade aos 40 anos de idade, são pessoas que estão ali no mercado de trabalho, que estão ali, digamos assim, num processo ativo da existência. Então a gente vai pensar não necessariamente nessa questão mais catastrófica do suicídio, mas a próprio sentimento de melancolia, a própria depressão, o sentimento de transtorno de ansiedade. Então acho que é muito importante, primeiro passo, né, respeitar os nossos limites, né? Então acho que é muito importante determinar, demarcar o que é o meu, o que é o outro, o que eu posso, qual é o momento, e aí é necessário, por mais que no início da pandemia algumas pessoas estavam reclamando e pontuando que até que ponto isso é real, até que ponto isso não pode, mas eu acho que é necessário, por exemplo, que retomar aos poucos, gradualmente, com muita segurança, algumas atividades, desde caminhar, enfim, fazer um processo de respirar, de quase que de stand-by, porque, novamente, né, ficar, por exemplo, sentado para frente de uma máquina, produzindo, lendo, a tela do computador, estudos já nos mostram isso, já demarcam isso, que produz, muitas vezes, um cansaço, um esgotamento psíquico, um esgotamento também físico, né? Então, assim, novamente, brigas, conflitos dentro de casa também intensificam, violências domésticas, a gente verifica que teve um aumento, né, das violências domésticas. Então, uma questão muito importante, se eu moro com 3, 4 pessoas, vamos fazer a divisão de tarefas para que não sobrecarregue um ou outro, possibilitar fazer, digamos assim, pensar que aqui estamos no mesmo barco. Então, vamos tentar pensar, fazer com que todos passem de um modo um pouco mais amenizado. Então, eu acho que é uma questão muito importante aqui, só para eu poder continuar e fazer um fechamento, assim, algumas estratégias, né, sobretudo aqui a nível pessoal, a nível interpessoal, que tanto dá para a gente colocar no nível das organizações, das instituições, mas também das relações interpessoais, né. Sentimentos como, por exemplo, impotência, irritabilidade, o nosso humor muito, assim, digamos, maníaco e depressivo, muito irritado, mas ao mesmo tempo aquele sentimento de vazio. Você tá bem? Tô, mas não sei, né? Aquele sentimento ali, o que está acontecendo comigo? Né? Não é que não existia, mas agora ele se torna de fato quase que uma persona nossa, que está muito presente, esse sentimento de eu não sei o que eu perdi, eu não sei por que eu estou angustiado, né? É justamente nós perdemos a nossa existência e agora estamos vivendo uma nova existência. Isso provoca então sentimentos não só que a gente vai chamar de melancolia, ou então até mesmo alguns sentimentos depressivos, mas algumas estratégias. Reconhecer esses sentimentos, acolher esses sentimentos, eu acho que é um primeiro passo, possibilitar o acolhimento, ter uma rede de apoio, acho que é fundamental, e aí, novamente, muitas vezes essas pessoas, a rede de apoio era o trabalho, era o estar, sei lá, depois o happy hour, enfim, ou então é no horário do almoço, etc. Então é necessário que a gente tenha e mantenha essa rede de apoio. Quem é minha rede de apoio? Retomar, talvez, aos poucos, gradualmente, as atividades anteriores, as atividades desde exercícios físicos, e, sobretudo, pensar que nós estamos num momento de crise. E crise, ela é passageira. Por mais que muitas vezes nós pensamos que não é, que a gente não tem, por exemplo, a possibilidade de pensar no futuro, é justamente porque o nosso pensamento, a nossa cognição, ela fica muitas vezes rígida, não tem como pensar no amanhã, porque eu estou pensando somente um pensamento extremamente rígido. Então, por isso que eu não consigo pensar em projetos futuros. Então, uma outra questão também, um cuidado, sobretudo com pensar
Eu vejo quantas pessoas estão optando por meditação, por outras práticas de autocuidado. Eu acho que é uma questão muito importante. E, novamente, o autocuidado a gente não compra, a gente aprende, a gente descobre. Então, é um processo. Uma outra questão também é estar atento às condições de trabalho, por exemplo, uma boa carteira, uma boa mesa, enfim, pensar e perceber o quanto que essas questões que são mínimas podem também ser produtoras de adoecimento, de sofrimento e de desconforto. Um outro ponto também, buscar sempre informações que são científicas, ou então informações verdadeiras, digamos assim, informações confiáveis, manter sempre ativa uma rede de afetividade, ter sempre alguém que você possa falar e também escutar, cuidar do excesso de informações. Eu acho que, novamente, e aqui retomo uma questão muito importante que os novos ambientes de trabalho precisam, de fato, aprender. A quantidade dos e-mails, enfim, tudo essas excessivas informações produz, certas vezes, né, um elemento muito importante que a gente vai pensar, que é justamente essa questão de que eu preciso fazer, que eu preciso, que eu preciso, que eu preciso. Mas muitas vezes eu estou fazendo, mas a sensação de que, meu Deus, não fiz nada. Passou 24 horas, mas eu não fiz nada. Aí você vai pensar, você vai fazer um retrospectivo, você fez muita coisa. Né? Então, esse sentimento de inutilidade é um sentimento muito produtivo, que já era, mas que agora, novamente, intensifica, né? Ganha uma nova roupagem. Solidariedade, é preciso ter esperança, né? E eu acho que, assim, eu tenho visto muito as organizações batendo muito nessa tecla, né? É um momento, é um período, e eu acho que é preciso, por mais que nós estamos vendo tudo caindo, é necessário que a gente tenha esperança. Esperança no outro, esperança nessa realidade, esperança no mundo. Porque se nós não tivermos esperança, acabou o sentido da vida, né? E eu acho que é uma questão muito importante a gente pensar e refletir qual que é o sentido da nossa existência, porque o trabalho, ela é um dos sentidos da nossa existência. Se eu não tenho esse trabalho, de que modo eu posso produzir, então, a reconstrução desse sentido da vida? Como é este trabalho, esse novo ambiente? Como é possível fazer isso? E jamais faremos isso sozinho, por isso que eu preciso deste outro. Então, eu acho que, basicamente, assim, eu não sei se eu consegui atender, né, mas pensando aqui de modo geral e amplo, né, a gente poderia pensar nesse caminho. Professor, eu acho que foi perfeito. Inclusive, eu tinha feito uma anotação aqui para te perguntar uma coisa e você falou exatamente o que eu ia pedir aí, dessa comparação de como que a gente pode melhorar o nosso ambiente de trabalho. Eu penso também que o ser humano, tirando aí também a questão só da cadeia produtiva em questão de faturamento, mas nós gostamos de nos sentir produtivos, né, de produzir alguma coisa. E por incrível que pareça, a gente gosta de prestar resultados a alguém. E talvez essa maneira da gente trabalhar em casa fica parecendo que ninguém está nos vigiando, ninguém está nos olhando, e a gente vira o nosso vigia, e daí fica aquela preocupação, vou perder meu emprego, não estou produzindo o suficiente, porque não tem ninguém nos cobrando, então nós somos as pessoas que nos cobram. E a gente é muito rígido com a gente mesmo, né? Então, se eu trabalhava 1 hora, eu falo, agora eu vou trabalhar 2 para entregar aquela... Professor, nós estamos fazendo as entrevistas de aproximadamente 30 minutos, já deu 30 minutos aqui. Fantástica a tua conversa, eu sei que os alunos vão querer, com certeza, conversar bastante contigo ainda, então eu vou jogar aqui o teu endereço, depois o pessoal do marketing provavelmente vai colocar lá para nós, o teu endereço de e-mail, se algum aluno quiser às vezes mandar um e-mail, uma pergunta para ti, né, nos próximos dias, logo depois que eles assistirem. Quero te agradecer imensamente pelo teu tempo, quero agradecer assim pelas dicas que você deu, quero deixar aí a palavra então contigo, em nome do UniFCV, eu quero agradecer a esse momento e o trabalho que você tem prestado e o tanto de projeto que você tem feito aí, principalmente nessas questões que relacionam não só a comunidade negra, mas também as questões homossexuais, as questões também da psicologia no trabalho. Eu acho que isso também é fundamental. Nós estamos evoluindo, a gente precisa discutir, tem que tocar em algumas feridas. Eu acho que o trabalho que você faz, já te disse isso uma vez na sala dos professores, que eu te admiro muito, porque é ter coragem, né? É ter coragem, alguém tem que ter coragem para falar. E eu acho que o mercado de trabalho precisa muito disso, precisa também de pessoas que repensem o ambiente de trabalho. Eu penso que para 2021 nós teremos novos ambientes de trabalho. O pessoal de RH vai pensar em novas estratégias de como voltar esse pessoal, como a gente ter um novo convívio, um convívio que ainda será com medo, com vacina ou sem vacina, nós ainda teremos um medo por um bom tempo,
Quando eu digo medo, eu digo essa precaução, essa tentativa de passar um álcool, usar a máscara, essa nova rotina nossa. Então, parabéns aí, eu deixo aí as últimas palavras para você também fazer seus agradecimentos finais, o teu contato vai ser colocado aqui, e sucesso para ti, que eu sei que você ainda tem mais 2 eventos ainda hoje. Eu que agradeço, professor. Eu acho que assim é uma questão muito importante, só para fechar isso. Você pontuou uma questão que, inclusive, apareceu em 3 campos de estágios que a gente está retornando agora, que era justamente que eu sinalizava para os gestores a importância de que, neste momento agora, é mais do que imprescindível nós realizarmos e fazermos feedbacks, avaliações, né, devolutivas, porque justamente que você pontua, eu sinto que eu não estou produzindo, ou então o que está acontecendo, eu quero saber, eu preciso ter esse reconhecimento do outro. Né? Então, acho que é um ponto muito importante. E, novamente, então, eu gostaria de agradecer e de pontuar que falar sobre saúde mental é falar de existência, é falar de vida, é falar de humano, é falar de sociedade. Então, pensar que, se nós pensamos que as organizações, que as instituições se constroem, se constituem por humanos, então é mais do que necessário, é mais do que fundamental falarmos sobre saúde mental e falarmos não só sobre saúde, mas vivenciarmos e produzirmos saúde mental. Então, eu acho que nunca é tarde para a gente olhar para si, se escutar, porque não é fácil, e aí muitas vezes o corpo fala, né, os sintomas falam, com muitas vezes doenças físicas, enfim. Então, escutem, né, escutem o nosso corpo, escutem a nossa existência, e é muito importante a gente pensar e cuidar de si. Então, muito obrigado e que a gente tenha esperança e força, fé e foco para que a gente possa continuar seguindo nessa nova vida, nessa nova existência, mas que seja uma existência em coletividade, jamais numa questão do individualismo, sozinho, na solitude, porque a pandemia demonstrou muito bem isso, né? Que estar isolado, privado da liberdade, não produz saúde mental. Então, que a gente possa reaprender e logo mais estarmos na coletividade juntos e juntas. Certinho, professor. Muito obrigado. A minha cachorrinha já tá aqui, ó, latindo, porque ela quer que terminar, só pode. Bem no finalzinho, ela decidiu latir aqui. Coisas de home office, coisas de home office. Um abraço, professor. Muito obrigado. Sucesso. Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau.